Codependência. O que é isso? Vamos saber um pouco mais? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Assuntos de Família. Eu sou o Edson Ferreira e já não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações todas as semanas, compartilhar esse canal com o maior número possível de pessoas, para que essas informações cheguem nas famílias do Brasil e do mundo até, não é? Esse é o meu propósito aqui com o canal. Hoje nós vamos falar sobre codependente. O que é isso? Que nome estranho, Edson. De onde você tirou isso? Essa é uma frase muito comum para nós que lidamos com famílias, com grupos de apoio. Na verdade, essa expressão co da língua portuguesa, ela nos associa como estar juntos, fazer juntos, na mesma situação. Olha que interessante, né? Coabitar, é habitar na mesma casa. Coadjuvante, é atuar junto na mesma cena. Cooperar, é fazer junto. Comemorar, é memorar junto, é lembrar junto. Vamos fazer uma comemoração, né? Então, codependente. O que é o codependente? Edson, eu sou um dependente também? Sim. O codependente é um dependente. É um dependente emocional do dependente. Nós falamos que quando surge um problema na família, por exemplo, nós temos a figura do dependente. A gente fala que as pessoas que estão à volta dele, pessoas à volta, pai, mãe, irmão, marido, esposa, as pessoas à volta dele, adoecem tanto quanto, ou até vezes mais que o próprio dependente. O codependente, ele adoece tanto quanto, ou às vezes até mais que o próprio dependente. Adoece emocional. A dependência química ou outro tipo de dependência, ela causa transtorno psíquico e físico nesse indivíduo. Essa doença irradia nos que estão à volta uma dependência emocional, dependência passional, dependência de sentimentos de culpa, sentimentos de fraqueza. Ou seja, a pessoa fica como se fosse contaminada, hipnotizada pela codependência. Vou dar alguns exemplos aqui práticos para você entender e ver se você se enquadra em algum deles. Por exemplo, meu filho está assim, ele é dependente, eu entendo, mas eu também tenho culpa nisso. Eu larguei do meu marido, ou então meu marido me largou. Não, é sentimento de culpa. Ou então o codependente, ele está assim porque eu deveria ter feito mais, deveria ter batido mais nele, deveria ter impedido mais ele de fazer isso. Não. Ele está assim porque ele quis, porque ele buscou. Sentimento de culpa no codependente gera isso. Gera esse sentimento de fraqueza. Eu deveria ter feito isso mais, deveria ter... Esse sentimento de culpa causa no dependente um sentimento de fraqueza. E isso impede de tomar as condutas corretas com o dependente. Esse sentimento de culpa, sentimento de fraqueza. E, na verdade, o codependente, ele acaba atrapalhando o dependente, patrocinando o dependente e colocando o dependente cada vez mais numa situação vulnerável. Por exemplo, alguns exemplos comuns do que eu já vivi, já atendi em famílias. Pais ou entes que vão comprar droga para evitar que o filho se exponha aí de ser preso pela polícia. Olha só. Na verdade, no fundo, ele está querendo causar uma proteção. Ele está protegendo. Como ele é usuário, o pai não sabe como fazer para parar. Ele não consegue parar. Quem quer ter um filho ou um ente preso, né? Quem? Ninguém. Então, para evitar isso, eu como sou longe de qualquer suspeita, dificilmente alguém vai me abordar ou vai suspeitar, acaba comprando a droga e levando para o filho. Isso acontece. Dar dinheiro para comprar droga. Edson, mas eu prefiro dar, porque se eu não der, lá fora ele vai roubar. E aí? Se ele roubar lá fora, ele vai preso. Simples assim. Simples assim. Então, dar dinheiro com medo
Veja bem, aprisionado pelo medo que se eu não der, ele vai roubar. E se ele roubar, ele vai ser preso. Ora, ele tem que pagar, sofrer as consequências dos seus atos. Por isso, quem está na situação de codependência precisa muito buscar ajuda. Com profissionais, com psicólogos, com grupos de apoio, terapia, fazer terapia. Precisa urgentemente buscar ajuda. Deixar usar dentro de casa. Gente, as substâncias químicas, as drogas, são extremamente nocivas na questão da dependência. Nós somos frágeis por natureza. Nós não controlamos o nosso subconsciente, as nossas emoções, os nossos desejos. Por exemplo, se fosse assim, ninguém sofria. Vou deixar de gostar de alguém. Pronto, já não gosto mais. Não, não é assim. Vou deixar de gostar de determinada guloseima. Pronto. Nossa, eu não consigo deixar de comer, fazer dieta, não consigo ver aquele prato, aquele pudim, aquela pizza. Aquilo. Se fosse tão simples assim, peraí, não vou comer, vou controlar aqui. Ó. E não é assim, não é? E não é assim. Então, não adianta a gente deixar usar dentro de casa para usar na rua. Essa é uma outra conduta também do codependente. Você em nada está ajudando. Você, na verdade, está atrapalhando e está estimulando e dando continuidade numa dependência dele. E a tendência dessa dependência, como nós somos vulneráveis, a dependência ela é gradativa. O nosso organismo, ele tem uma coisa chamada a tolerância. A tolerância é o quê? Uma determinada substância que proporcionou um determinado grau de prazer para mim, com o uso constante dela, o prazer vai diminuindo. Ou seja, eu tomo uma latinha de cerveja, eu fico eufórico. Com o tempo, o organismo metaboliza o álcool, já reconhece, eu preciso tomar 2 latinhas para obter aquela mesma euforia. 3 latinhas, 4 latinhas, daqui a pouco eu estou tomando um fardo de latinha para obter aquela mesma euforia que eu tinha com uma. E assim, são com as outras drogas. Maconha, cocaína e todas as drogas psicoativas. E isso vai levando o quê? No uso gradual. Passa o efeito, entra a depressão, eu uso de novo para estar na euforia, o efeito passa, entra a depressão, aí entra no ciclo vicioso. Então, dar dinheiro também é uma outra conduta do codependente. Evitar de brigar, evitar de chamar atenção, evitar atritos. Nossa, deixa ele lá quieto no quarto dele, nem me enche o saco. Não vou lá, eu quero paz. Não. Essa é uma outra conduta também do dependente. Não, você deve impor autoridade. Você deve impor as regras. Deve propor para ele buscar ajuda. Você, primeiramente, vou voltar. Você deve primeiramente buscar ajuda. Como eu disse, os familiares precisam tratar tanto quanto o dependente. Às vezes adoece mais que o próprio dependente. E esses precisam se tratar para poder buscar ajuda para esse aqui. Primeiro eu preciso estar bem. É igual um exemplo. Eu estava lendo uma vez uma revista, achei interessante um método de sobrevivência, de emergência dos aviões. Você está no avião e tem lá as regras de instrução. Se baixou a pressurização, cai uma máscara, então está lá as regras. Primeiro vista a máscara, depois que vestiu a máscara, que tiver em condições, aí vai ajudar o outro a colocar. Ou seja, primeiro eu preciso buscar eu estar bem. Porque se eu não estar bem, se eu não procurar me recuperar, procurar eu primeiro estar em condições, como é que eu vou poder ajudar o outro? Então o codependente é uma figura emocionalmente dependente do dependente. Olha que estranho. O codependente é uma figura emocionalmente dependente do dependente. E precisa romper essa dependência emotiva para que possamos enxergar com os olhos críticos, com os olhos da realidade, com os olhos do que é certo, com os olhos da sobriedade para esse dependente. E fazer o que precisa ser feito. Impor regras, impor limites, como uma frase muito comum no amor exigente. Amo você, mas não aceito o que faz de errado. Amo você, mas não aceitar o que faz de errado. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não adianta querer ficar protelando essas situações. Então o codependente precisa de ajuda urgentemente. Se você tem uma situação de dependência na sua família, tenha certeza que você precisa buscar ajuda. Essa família precisa buscar ajuda. Tanto o dependente como o codependente. É muito comum
as famílias buscarem internações e tratamentos para o dependente, e aqui nada muda. Continua a mesma coisa. Se aqui não mudar, as condutas, as regras, as normas, a rotina, mudar o quê? Aí que eu digo, procure um grupo, procure um profissional que ele vai te orientar. Cada família é uma família. Mas se a família não tratar, todo o tempo e todo o dinheiro investido com o dependente será tempo e dinheiro jogado fora. É uma engrenagem. Então, o codependente, ele é refém emocional do dependente. Ele precisa de tratamento, tanto quanto. São N situações aí de situação de codependência. Eu citei aqui apenas algumas. Medo de lidar com frustração, medo de falar não, senão ele vai sair de casa, vai beber, então a pessoa se torna refém. Não, se eu brigar com ele, ele vai ficar nervoso e vai sair. Aí se ele sair, ele vai beber. E se ele sair, ele vai fumar. Então eu não brigo. Então eu fico quieto. Então eu vou me anulando. Eu vou pro meu quarto. Deixa ele lá fazer o que ele quer. Não. O que é isso? O que é isso? Para, né? Vamos, não basta, né? Vamos assumir o controle das rédeas da nossa vida? Vamos? Chega de codependência, né? Para poder ajudar o nosso ente, vamos nos tratar, deixar a codependência para poder ajudar ele. Ok? Pessoal, esse era o recado que eu queria dar sobre codependência. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários aqui embaixo. No final também vou deixar o e-mail para que você quiser mandar perguntas, para interagir comigo. Farei um vídeo respondendo por aqui. E também quiser adquirir o livro A Fórmula da Família Saudável, eu abordo tudo isso que eu estou falando aqui e um pouco mais no meu livro também, ok? Compartilhe esse canal, esse vídeo, para que chegue o maior número possível de famílias. E a gente nos vê no próximo vídeo, ok? Um grande abraço e até lá!